No início do mês, desde o início do mês, eu estava orando, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, uma palavra. Então veio no meu coração uma palavra. Oh, aleluia. E aí ontem, quando eu estava indo para casa, eu comecei a pensar, eu falei assim, vou trocar a palavra, eu vou falar sobre esse assunto. Mas aí o Espírito Santo falou comigo, não. Aleluia, glória a Deus. E a gente sempre obedece, né? E Deus então confirmou no meu coração aquilo que desde o início do mês já tem falado. Amém? Amém. Nós vamos ler um versículo que está em 1 Coríntios 11. Aleluia, Versículo glória a 1. Deus. Aleluia. 1 Coríntios 11, versículo 1. Amém, irmãos? Amém. É um versículo bem pequeno, mas esse versículo fala muito ao meu coração. Glória. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, que o Senhor esteja me direcionando neste momento. Que seja a tua voz a falar através de mim. Em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: quem são os nossos influenciadores? Quem são os nossos influenciadores? Quem nós seguimos que estão nos influenciando? Nós temos no Instagram, eu não tenho muita rede social, eu tenho Instagram, WhatsApp e Facebook. Mas eu não sigo qualquer pessoa. Eu, para seguir alguém, eu entro lá no perfil, eu dou uma olhada, principalmente no Instagram. Eu procuro saber qual é o conteúdo que essa pessoa passa. Porque de repente a gente vai seguir uma pessoa, mas a gente não conhece o que aquela pessoa quer transmitir. Mas nós precisamos estar atentos a isso. Aleluia. Nós estamos vivendo numa época, irmãos, que isso daqui está tomando o nosso tempo e está tomando também a nossa opinião. Se nós não sabemos quem nós somos, da onde viemos e para onde vamos, isso daqui vai nos influenciar. Eu, quando começo a assistir um vídeo, às vezes algumas pessoas me mandam, e aí começa assim: sabe aquele versículo que diz tal e tal? Não é bem assim. Te ensinaram errado a vida inteira. Eu já excluo na hora. Porque nós temos que ter muito cuidado com isso. E tem muitos. Esses dias para trás eu estava ouvindo um vídeo de uma mulher, ela detonando uma igreja, um pastor. Se o pastor está errando, ore por ele, mas não fale mal dele. Se o pastor está tomando o caminho errado e você vê que ali não é mais o seu lugar, que não te cabe mais, saia. Né, pastor? Pede a bênção do pastor e vai para outro lugar, mas não fale mal. E aí vai para a rede social, porque quer ganhar seguidores, quer ganhar lá os likes. Para quê? Muitas vezes porque quer receber em cima disso e fica tentando mudar o nosso pensamento, a nossa opinião sobre a palavra do Senhor.
há 2 meses atrás, 2 ou 3 meses, eu estava almoçando, recebi uma mensagem da médica lá do posto. Ela falou assim: vai na casa da paciente tal. Hoje de manhã ela tentou suicídio. Aí eu almocei, dormi um pouquinho, fui lá na casa dela. Cheguei lá, conversei bastante com a pessoa, né? Não falei nada porque eu estava ali, para tentar descobrir o que estava acontecendo com aquela mulher. E ela pegou, conversou bastante, contou um pouco da sua vida, desde a infância. E aí ela falou assim, de repente ela deu um sorrisinho, sabe aquele sorriso amarelo assim, né? E falou assim, sabe, eu estou no Kauai. Eu falei, me explica, porque eu não tenho isso, eu nem sei como funciona. Ela falou assim, eu faço vídeos 2 ou 3 vezes por semana e eu posto lá e as pessoas acho que me seguem e vão curtindo e eu acho que depois de um certo tempo ela vai ganhar, eu não sei como é. Aí eu falei assim, eu não tenho isso e sinceramente não pretendo ter, pelo menos por enquanto. Aí ela falou assim, aí eu perguntei para ela, mas o que você posta? Qual que é o tema, né, dos seus vídeos? Ela falou assim, é o dia a dia, como ensinando a lavar o louça, ensinando a limpar uma casa, vários assuntos. Legal, interessante. Aí ela pegou e falou, mas tem um problema. Quando eu termino e eu posto meus vídeos, me dá uma tristeza, uma profunda tristeza, e eu tenho vontade de morrer. E muitas vezes eu já tentei contra a minha vida. Aí naquela hora eu fiquei, meu Deus, eu comecei a pensar na pessoa que está lá do outro lado, que pega um celular e vê aquela mulher postando aqueles vídeos, ela sorrindo, cuidando da casa dela, toda maquiada, mas por dentro ela está destruída. É cego guiando cegos, irmãos. Verdade. Por isso nós temos que ter atenção e buscar informação e ter cuidado a quem a gente está seguindo para não ser influenciado. Porque a pessoa que está recebendo um vídeo desse vê uma mulher que tem lá seus quase 50 anos, toda bem arrumada, toda feliz, mostrando-se alegre, e talvez a pessoa está lá do outro lado triste, infeliz, e vai falar assim, eu queria ser igual àquela mulher. Mas não sabe ele que aquela mulher também está destruída por dentro. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Verdade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, temos muitos influenciadores. Muitos influenciadores que não estão ultrapassados. Aleluia. São influenciadores que me ensinam a chegar mais perto do nosso Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós podemos aprender com o influencer, é a palavra, né, usada hoje, influencer. Só vou contar. Um dia desses eu estava conversando com uma mulher e ela, hoje eu esqueci. Quando eu saí de casa eu não olhei o story da minha amiga. E falou o nome da amiga. Não vou falar para não promover. Aí eu falei assim, mas e daí? Não, eu preciso me informar, porque tudo que ela faz lá eu sigo. Eu falei assim, mas quer dizer que a sua opinião é formada por causa dela. Mas ela é muito famosa no Brasil inteiro, tem milhões de seguidores. O que ela fala, eu tenho que fazer. As roupas dela, você precisa de ver as roupas dela. Você não conhece a fulana? Eu falei, olha, não conheço não. Você não segue? Não sigo e nem vou seguir. Há uns anos atrás, a gente via as pessoas sair de casa, consultava horóscopo, né, pastor? Consultava horóscopo. Hoje, consulta os stories das pessoas que postam lá nos stories da vida uma vida que não vive, que não condiz com a realidade
mentalidade deles e querem transformar a nossa mente. Então temos que ter cuidado. Eu sempre tenho falado isso, onde eu passo, para os meus netos, para crianças, para os adolescentes que eu tenho acompanhado. Quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo, tenha cuidado, tenha opinião própria, forma a sua própria opinião, mas baseado naquilo que é correto, baseado de pessoas que você conhece o caráter dessas pessoas. Há pouco tempo atrás, um dos influencers aí, com milhões de seguidores, estava numa casa de repouso, porque havia tentado contra a sua própria vida. Postar foto bonita, eu posso postar todos os dias, mas e o que está dentro de mim? E a gente consegue transmitir através do nosso semblante as coisas. É só prestar atenção. É só prestar atenção. Então, quando eu volto para a palavra de Deus, eu encontro influencers maravilhosos e que não vão me levar para lugares errados. Por quê? Porque também eu tenho que analisar, porque aqui nós vamos falar de alguns que deram certo e que até hoje são lembrados, mas também vamos falar de alguns que nos deram um exemplo a não ser seguido. Por isso a palavra de Deus, ela é perfeita e ela é atual. Oh, glória! Deus, aleluia, é verdade. Senhor. Vamos falar de José. Olha aí. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi levado como escravo para o Egito. Chegando lá, ele foi trabalhar na casa de Potifar. Um homem inteligente, um homem que tinha intimidade com Deus. Oh, glória! Um homem que no momento certo soube fugir da tentação. Irmãos, quando estamos diante da tentação, nós não temos que ficar lá, não, eu vou ficar porque eu vou conseguir. Não. Corre, faz igual José. José correu. José foi preso, ele foi caluniado, ele foi preso. Mas lá na prisão ele foi bênção. Lá na prisão ele ajudou o carcereiro. Eu fico imaginando ali, ele organizando aquilo ali. O homem estava preso, gente. Não era para ele até querer se rebelar, querer fugir. Não, mas ele ajudou. A palavra de Deus fala que ele ajudou o carcereiro. Aleluia! Até ali, ele serviu a Deus. Ele foi fiel a Deus. E Deus o colocou como o segundo homem do Egito. Glória a Deus. Uma grande nação, uma nação naquela época era muito influente. E esses tempos eu estava lendo sobre o Egito, sobre o sistema de irrigação lá do Egito. E sabe quem criou o sistema de irrigação do Egito antigo? José. Glória! José. E eu falo poucos anos porque há poucos anos atrás que foi trocado que foi colocado um novo sistema de irrigação. Então José, ele foi uma bênção e muito conhecido. Lá no Egito as pessoas sabiam que quem fez aquele sistema foi um hebreu que tinha sido escravo, mas que chegou a ser o segundo homem. Então nós tiramos para a nossa vida porque que vale a pena ser fiel. Aleluia! Seja na dificuldade, seja na calúnia, vale a pena ser fiel. Glória a Eu Deus, creio. aleluia. Quando vier as verdade. tentações, bate retirada. Não brinca, brincar. Nós não podemos brincar com as tentações, mas nós podemos ser fiel a Deus e Deus nos colocará em um lugar de destaque. Porque José ele se tornou um homem poderoso e Deus tem para nós também isso. Nós podemos ser influência no meio onde nós vivemos. Tem pessoas que eu tenho contato
que só eu tenho muito mais facilidade do que a pastora Rosilene. Então Deus coloca cada um no nosso caminho. E nós podemos ser bênção. Uma nação inteira conheceu o Deus poderoso através de José. Aleluia. Podemos também tirar exemplo, como eu gosto dessa filha, de Débora. Glória. Glória, aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, na Bíblia fala que ela atendia as pessoas debaixo de uma palmeira. Eu fico imaginando, eu gosto muito disso, de fechar os olhos e ficar imaginando. Naquela época, onde mulher não era contável para nada. A mulher era subjugada, a mulher não tinha voz, mas Deus levantou uma mulher para ser juíza numa nação. E aquela mulher foi bênção na mão de Deus. Aleluia. Então nós podemos ser bênção. Nós podemos ser empoderadas, né? Aleluia. Quase fugiu a palavra aqui. Nós podemos ser mulheres empoderadas, mas segundo a vontade de Deus, não ao modelo do mundo, como o mundo apresenta, que para ser empoderada tem que ficar andando com roupas de mostrando o corpo ou qualquer outra coisa. Não, podemos ser firme, forte, cuidar das coisas do Senhor, cuidar da casa, do trabalho. Porque Débora, a juíza, era o trabalho de Débora. Ser juíza era o trabalho de Débora. Ela ficava lá, debaixo da palmeira. Eu fico imaginando. E eu fico pensando, por que ela não levou para dentro da casa dela? Né? Porque muitas vezes, irmãos, nós não podemos trazer as mazelas dos outros para dentro da nossa casa. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, Débora, nós mulheres, podemos olhar para Débora e falar, eu posso ser uma mulher forte, empoderada, segundo o modelo do nosso Deus. Aleluia. Amém? Amém. Eliseu, quando eu olho para Eliseu, um filho que honrou os pais, Glória. quando Elias passou por ele, jogou a capa, ele sabia o que significava aquilo, mas ele disse, deixa eu ir lá beijar meu pai e minha mãe. Isso é honra. Aleluia. Ele poderia falar assim, não quero saber mais, deixa para lá, abandonar tudo ali. Mas ele foi lá, ele conversou com o pai, ele conversou com a mãe. Aqui fala que na Bíblia fala que ele matou, né, os bois, ele fez um churrasco ali, né, comeu com aquelas pessoas ali, certamente com o pai, com a mãe. E aí ele foi fazer a obra do Senhor. Aleluia. Para fazer a obra do Senhor, nós precisamos honrar, principalmente honrar os nossos pais. Isso é muito sério. Aleluia. E Eliseu, ele fez milagres mais do que Elias. A unção de Eliseu foi dobrada. E até na sepultura, lá os ossos dele fez o milagre. Glória. Então, nós podemos. Quem não tem mais os pais, mas nós podemos honrar o nome deles. Um dia minha filha perguntou, o que é honra? Eu falei, honrar é dar certo. Honrar é não falar mal dos pais. Um dia eu estava passando numa rua e eu ouvi assim, uma voz falando, minha mãe é uma idiota. E aquilo me doeu tanto, eu olhei lá, era uma prima minha falando da mãe dela. E uma mulher que fazia tudo para essa filha. Isso é desonra, porque ela estava lá na casa da vizinha, 2 quadras de lá para lá da casa dela, falando mal da mãe dela. Então, se nós queremos dar certo, nós temos o grande Eliseu, uma influência que foi naquela época, mas hoje não está fora do contexto, porque tudo aquilo que a gente sai fora, que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos pagar o preço. Nós também temos uma grande influência que nos ensinou a orar.
a ter uma vida de oração, a ter uma vida de intimidade, que é o que nós precisamos, principalmente nessa época. Precisamos orar muito. Aleluia. Daniel, quando eu olho para Daniel, ele pode nos influenciar. Daniel orava 3 vezes por dia. Muitas vezes a gente mal ora 1 vez por dia. E nós precisamos voltar à prática da oração, Aleluia. à busca do Senhor, a levantar de madrugada. Esse tempo eu recebi uma mensagem, e a mensagem só dizia assim: volte a orar. Eu estou levantando mais cedo para ter mais tempo de oração. Aleluia. Porque nós precisamos, né? Irmã Jussara, eu falei esses dias para trás, estava conversando com a irmã Jussara sobre isso. Nós precisamos orar. O povo de Deus diminuiu o tempo da oração. Um culto 2 vezes por semana é pouco. 2, 3 vezes por semana é pouco. Nós precisamos, lá dentro da nossa casa, fazer o nosso altar e buscar o nosso Deus. Irmãos, não é fácil. Eu não sou perfeita. Eu tenho minhas limitações. Deus sabe as minhas lutas. E eu falo para Deus. O mês passado eu disse aqui que eu peço a Deus para mudar aquilo que precisa ser mudado. E eu continuo pedindo isso para Deus. E quando eu olho para Daniel, eu vejo um homem vitorioso. Oh, glória. Sabe por que lá na cova dos leões, os leões não atacaram Daniel? É porque ele não cheirava sangue. É porque era o espírito sobressaía a carne. Aleluia. Porque ele era um homem de oração. Oh, glória. E nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres de oração, para que nós não venhamos a cheirar carne, mas que o Espírito Santo possa sobressair em nossa vida. Aleluia. Porque nós, e as influências desse mundo, a gente pega um vídeo, porque você pode isso, porque você pode aquilo, mas é o que você aprendeu a vida toda. Não é bem assim. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque essas coisas nos afastam de Deus. Mas quando a gente volta para a palavra de Deus, a gente vê que vale fazer aquilo que o Senhor diz para a gente fazer. Aleluia. E, por fim, podemos também olhar para a vida de uma pessoa que teve coragem de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Oh, Cristo. glória. Quem hoje tem coragem de dizer isso? São poucos. São poucos. E nós precisamos olhar para Paulo. Eu já falei, eu amo a história de Paulo. Aleluia. Davi, Paulo, eu amo a história desses homens. Homens de Deus. Homens que nos ensinam o caminho que devemos seguir. Nenhuma outra pessoa, relatada aqui na Bíblia, disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo ousou a dizer isso. E aquele homem sofreu. A gente, quando lê a história de Paulo, a gente sofre. Quando eu li a história de Paulo, estudando bem devagar, a gente sente até as dores de tanto que aquele homem sofreu, levando chibatadas, mas em nenhuma vez ele negou. Ele continuou firme. E um homem que não foi pesado para ninguém. Aleluia. Ele foi um homem que viveu da fé e do trabalho dele. Então nós podemos olhar para a vida de Paulo e dizer: eu quero ser igual a Paulo. Aleluia. Mas nós podemos também olhar para a palavra de Deus e falar assim: eu não quero ser igual a essas pessoas, eu quero ser diferente. Glória. Quando a gente lê a história de uma mulher, falando de Débora, uma mulher que viveu uma época difícil para quem era mulher e foi fiel. Mas aí a gente vê na história também que existiu uma mulher que nenhuma outra mulher pode ser igual, que foi Jezabel. Nós não podemos ser uma mulher maligna
uma mulher ardilosa, manipuladora, e tudo que se pode pensar, idólatra, nós não podemos olhar para a vida de Jezabel, nem em nada, mas nós podemos olhar para ele e só dizer assim: eu não quero ser assim e não vou ser, porque nós somos mulheres de Deus e nascemos com um propósito, porque ninguém veio nesse mundo sem um propósito. Tem também o exemplo de Sansão. Sansão foi escolhido desde o ventre, mas um homem que trocou o seu chamado, trocou o propósito que Deus tinha para a vida dele pelos prazeres da carne. Então, irmãos, nós precisamos decidir. Tem um versículo lá em Josué 24:15 que diz: escolha hoje a quem servais. Aleluia! Quem nós vamos servir? Nós vamos servir ao Senhor. E quero dizer que o melhor projeto de vida é servir a Jesus. Eu creio. Não existe outro. Não existe vida. Existe apenas uma sobrevida. A gente que anda, por aí, nós trabalhamos com pessoas. A gente vê o tanto que as pessoas estão sofrendo, o tanto que as pessoas hoje estão sem propósito, não sabe por que estão aqui, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Hoje, lá no posto de saúde estava cheio, mais cheio que não tinha como ficar ali dentro. E eu até comentei com uma pessoa como as pessoas estão adoecendo. Então, irmãos, nós precisamos olhar para quem nós vamos imitar, deixar ser influenciado. Porque todos nós somos. Tem gente que fala assim: ninguém manda em mim, não, eu faço o que eu quero. Eu não sou manipulado por ninguém, não. De certa forma, podemos não ser manipulados, mas somos influenciados. A moda nos influencia. Às vezes sai uma sandália bonita. Nós mulheres, eu não sou muito não vou ficar seguir moda, né? Mas tem mulher que vê, aí eu quero. Um vestido bonito, ou um artista que usa, tal vestido, tal me pode falar, ou seja, querem evitar os outros. Porque veste aquela roupa da moda, marca tal. Porque é da marca tal, fulano usa a roupa da marca tal, também vou usar. Às vezes não tem condições financeiras de comprar, mas sim de vida. Mas por quê? Porque é influenciado por essas coisas. Nós não podemos deixar ser influenciados. E Deus, Ele faz uma pergunta para nós todos os dias: quem você escolhe servir? Se você escolher me servir, você vai ter, você pode comer e ter o melhor dessa terra. Basta você querer, basta você decidir, basta obedecer. Porque, amados, não tem outra opção. Ou você obedece a Deus, ou você está na mão do inimigo. Porque não tem outra opção. O muro é dele. O muro é dele. Não é de Deus. Então não tem outro jeito. Não quer saber de Deus, não. Esse negócio também não quer saber do inimigo também. Eu vou viver a minha vida. Quando você fala que vou viver a minha vida, você está na mão do inimigo, porque é isso que ele quer. Hoje eu vi uma determinada situação e eu falei: meu Deus, o que está acontecendo com o ser humano? O ser humano não percebe que o inimigo quer levar, quer arrebatar muitos e muitos e muitos, porque ele sabe que
o tempo dele aqui nessa terra está se acabando e ele está fazendo de tudo para livrar mais e mais pessoas. Então ele vai fazer pessoas a se acidentar, pessoas se entrarem nas drogas, bebidas. Por isso Deus diz: escolhe, porque servir a Deus é uma escolha. Mas se você não servir a Deus e pensar que está tudo bem, pode estar agora, mas no final não vai estar tudo bem. E por fim, para falar de pessoas que a gente não deve ser influenciado. Ananias e Safira. A história de um casal. Ali, Pedro, ele não pediu para ninguém vender as propriedades. Ele não pediu. As pessoas estavam ofertando porque queriam. Mas Ananias e Safira decidiram: não, nós vamos vender a nossa propriedade. Aí quando eles venderam, e viram aquele dinheiro, né, pastor? Viram aquele dinheiro todo lá e falaram assim: vamos ficar com uma parte para nós? Eles não vão saber mesmo? Aí tá, beleza, vamos. Foi um na frente, mentiu, aí morreu. Porque ninguém brinca com Deus. Verdade. Aí foi o outro, a esposa. É portanto que você vendeu? Sim, foi portanto. E aí Pedro fala para ela: por que você fez isso? Por que mentir? Ninguém pediu para vender. Foram vocês que quiseram. E aí então, eu aprendo com isso que, mesmo com o nosso cônjuge, nossos filhos, ou seja, aquela pessoa que a gente mais ama, nós não podemos ser cúmplices daquilo que é errado. Temos que fazer aquilo que é correto, segundo a palavra de Deus. Aleluia. E a gente aprende também que Deus, Ele não pede para você vender seu carro, sua casa, seu terreno. Ele fala para você ofertar com alegria. Oferta com alegria o que você tem. Aleluia. Quantos você tem de ofertar? R$10? Oferta com alegria. Agora, se tiver no seu coração o desejo, que é do seu coração, de ofertar uma moto, um carro, seja o que for, mas é do seu coração, o desejo do seu coração. Aleluia. E seja fiel, porque Deus, Ele é fiel e retribui aquele que dá com alegria. Não estou falando isso para ninguém, né? Eu ofertar, não estou falando, apontando aqui que deve ser assim, que fazer hoje, mas é segundo o que Deus fala, é segundo o que eu aprendo aqui, com Ananias e Safira e com aquele povo que iniciou a igreja lá há muitos anos atrás. E é por isso que hoje nós estamos aqui falando desse evangelho, falando de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador, aquele que, se permanecermos fiéis, nós vamos receber a coroa da vida. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena ler essa palavra, ler, devorar, porque aqui nós temos os influenciadores que vão nos levar a ter uma vida de santidade, uma vida próspera, de maneira correta, da maneira que agrada ao nosso Deus. Precisamos de entretenimento? Precisamos sim. De vez em quando eu pego o meu celular, eu olho, gosto de olhar lá no Facebook as notícias, ou quando eu vou para o Instagram, eu gosto muito de ver coisas sobre psicanálise, que é a minha segunda profissão, mas eu tenho muito cuidado a quem eu sigo. Aleluia. Tenho muito cuidado. E nós devemos ter entretenimento, devemos passear, sair. Sim, devemos. Nós não somos robôs, nós precisamos disso. Agora tem uma praça aqui, fazer caminhada, né? Muito bom. E Deus se agrada disso. Mas temos que ter
Muito cuidado. Porque o Senhor nos ensina sermos simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Que essa palavra venha frutificar no coração de cada um de nós.